É, pessoal, se preparem aí, porque hoje vai ser um daqueles vídeos. O jogo do Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça já está disponível para algumas pessoas que compraram aquela versão Ultimate Deluxe, né, que custa R$ 400 e que permite o acesso antecipado do jogo. E bem, na Austrália já dava para jogar o jogo, que era a partir do dia 30 de janeiro. O pessoal lá começou a jogar, fazer live, postar os videozinhos da história no YouTube. Porque sabe como é que é, né? Isso já virou rotina para quem acompanha videogame. O jogo pode ser lançado na meia-noite de uma terça-feira. Quarta-feira até o meio-dia, com toda certeza já vai ter todas essas cutscenes do jogo online. E com o Esquadrão Suicida, obviamente não foi diferente. E a cutscene que todo mundo queria ver era a tal da cutscene do Batman. E olha, aqui eu devo avisar, né, que esse vídeo vai ter spoiler. Não tem como comentar a cutscene sem dar spoilers, tá, gente? Então, spoilers. Mas eu acho que nessa altura do campeonato todo mundo sabe o que vai acontecer, né? E bem, essa é a cutscene. É basicamente a Arlequina com o Esquadrão Suicida conversando com o Batman, que tá sentado num banco ali, indefeso, acorrentado. A Arlequina faz ali um sermão no Batman, né? Diz que ele teve esse momento, agora ele tá na queda. O auge é a queda do Batman, né? E agora ela vai matar ele, né? Porque tem que matar, Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça e chegou o momento de matar o Batman. É isso aí, ela dá um tiro no Batman e o Batman morre no banco ali dessa forma. E aí o vídeo viralizou, porque é o Batman morrendo. Não é qualquer Batman também. É o Batman da franquia Arkham, o que com certeza impulsionou para a revolta da galera. Eu também tenho a sensação que o fato do Batman estar indefeso na cena, estar amarrado, né, e ele morrer com um tiro a queima-roupa, até lembrando o jeito que os pais dele morreram, né, o que eles tentam criar uma certa poesia aqui entre isso. Poesia, né? Acabou contribuindo para a revolta que teve nas redes sociais. E também porque confirmou, né, aquele vazamento que tinha antes, que a gente só tinha o áudio dessa cena, e agora a gente tem a cena completa, né? E de fato, a Arlequina atira no Batman, o Batman cai morto ali, e não tem muito o que fazer, ele morreu. Mas será que o Batman morreu mesmo? Tem uma informação de um leaker que se chama Ross, que ele disse que com toda certeza, no final da história do jogo, os membros da Liga da Justiça não vão estar mortos. E que toda a estrutura narrativa é feita realmente para enganar a audiência. Ele falou isso antes da cutscene completa, agora a gente tem essa cutscene. E olha, olhando a cutscene, eu acho bem difícil que ele não tenha morrido mesmo. Agora, pode ter uma pegadinha nessa cutscene, né, do Batman não ter morrido mesmo. Sei lá, pode ter sido uma bala falsa. Tem uma parte ali na cutscene que o Batman se agacha e o Tubarão-Rei pega o Batman e ergue ele rapidamente. E tem uns 2 segundos que eles ficam fora de frame. Talvez, sei lá, o Tubarão-Rei tenha dado alguma coisa pro Batman não morrer com um tiro. Se realmente tem uma pegadinha que eles não morreram, talvez seja uma coisa assim, sabe? Pra mim, a cena comunica claramente que o Batman morreu. Assim como os outros membros da Liga da Justiça devem morrer também. E beleza, agora eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei de todo esse contexto aí. Eu sei que a galera ficou bem revoltada com a cena. Porque é o Batman Arkham. E eu entendo com certeza a revolta. Eu entendo a revolta. Porque eles pegaram o Batman lá da franquia Arkham, Arkham Asylum, Origin, City, Night, que teve aquele final lá do Night, e eles trouxeram de volta o Batman para fazer justamente essa história que o Batman morre levando um tiro na cabeça sentado num banco, em Metrópolis. Sabe, a atmosfera toda da cena é para fazer o oposto de uma morte heróica, é para fazer uma morte banal. E esse é o objetivo da cena. A cena foi escrita com essa ideia mesmo. E já eu falo um pouco mais sobre essa questão da banalidade e a cena em si ser um grande deboche, mas eu também quero falar de uma outra coisa que é o que realmente me deixa indignado. Em relação à cena em si, eu não consigo ficar revoltado. E assim, eu queria chegar aqui e odiar e xingar todo mundo dessa cena pelo simples fato de que eu não acredito que o Batman realmente morreu, ou que ele vai ficar morto por muito tempo, sabe? Sabe, é diferente do Joel, do Last of Us, que, bem, ele morreu lá, ele morreu. E você sabe que o Joel não vai voltar à vida, né? Porque é um mundo onde tem consequências. E aqui não, porque eles construíram essa história de um jeito que provavelmente as coisas não têm consequência. Esse é um problema que a história tá passando, porque como a gente sabe o final do jogo, o endgame, que a própria Rocksteady divulgou, que a gente sabe que o Brainiac tá vivo, que a gente sabe que vai ter outros mundos, que a gente sabe que vai ter um passe de batalha e que os capítulos vão continuar, e que eles vão ter que dar um jeito de derrotar o Brainiac depois, porque você não derrota mesmo o Brainiac, tudo isso afeta a minha experiência de ver uma cutscene como essa. Então eu não consigo ficar irritado com essa cena, por mais que eu queira, porque eu acho que iria dar um vídeo bem engraçado comigo indignado com a cena, mas eu não consigo porque
Eu sei que lá na frente, ou talvez no final da própria campanha principal, ou na temporada 2, ou na temporada 3, afinal é um jogo de serviço, a história vai continuar, eles vão dar uma explicação de multiverso bem quadrinhos, exagerada, provavelmente muito ruim, pro Esquadrão Suicida não matar o Batman. E o Batman, junto com toda a Liga da Justiça, aparecer Vivinha da Silva, né, na última consequência da história. É isso, é por isso que eu não sinto essa morte, é por isso que eu não fico revoltado. Só que é extremamente preguiçoso, e extremamente mal conduzido por toda essa campanha de marketing que eles fizeram, que tira o próprio peso da história ao querer focar no que vai acontecer depois da campanha principal. O que me deixa indignado é eles quererem contar essa história que eles querem contar através de temporadas que vai além da campanha. Isso me deixa bem indignado. Uma das pessoas da Rocksteady até falou, né, num dos vídeos dos bastidores lá, que a história que eles estão contando é quase como se fosse um gibi da DC. Ai, um gibi que todo mês vai sair uma nova edição com a história continuando. E cara, assim, ó, esse tipo de coisa me irrita. Porque, velho, isso não é um gibi, isso é um videogame. Tem jogos que são contados em capítulos. O Batman da Telltale. O Batman da Telltale é em capítulos. Teve uma temporada, teve 2 temporadas. Você jogava um capítulo, você esperava um mês, saiu outro capítulo. Beleza, não tem problema o Batman da Telltale ser assim, porque aquela era a identidade do jogo. O jogo era isso, o jogo era pra contar uma história. Mas o Esquadrão Suicida, olha que bagunça, cara. É um jogo que tem uma campanha, que sei lá, tem umas 10, 15, 20 horas, não sei, custa R$300. E se você quiser jogar o jogo agora, né, antecipadamente, é R$400. E que depois que você terminar esse jogo aí, que você ainda tem que esperar os outros capítulos. E isso é um crime, e isso é o desrespeito. Se vocês discordam, se vocês acham que é insultante o Batman morrer desse jeito, comentem aí, sintam-se livres de comentar. Pra mim, o que é realmente revoltante é você ver a estrutura toda da história montada na sua frente. O Batman morre. E tá na cara que o Batman não morre de verdade. Tá na cara que ele não morre de verdade. Só que aí você vai terminar a campanha e o Batman não vai voltar. Sabe por quê? Porque você tem que esperar mais 6 meses, 9 meses, pra ver de fato o final verdadeiro. Sendo que é muito óbvio que em algum momento vai ter uma temporada que vai se chamar Esquadrão Suicida Salva a Liga da Justiça. É um trocadilho com mate, ó, que gênio. E aí, sei lá, você vai viajar no passado pra realmente salvar os membros da Liga da Justiça de você mesmo. Porque com os membros da Liga da Justiça, você realmente vai matar o Brainiac no presente, sabe? E esse ser o verdadeiro final do jogo. Se o jogo que vai chegar na sexta-feira tivesse toda essa história, e na metade do jogo tem esse plot twist que você precisa viajar no tempo para ir pro passado, salvar os membros da Liga da Justiça, para criar uma chance de você derrotar o Brainiac no futuro, e isso tudo faz parte da campanha principal, da história que vai ser entregue no dia 1, eu ia achar muito legal, porque essa é a estrutura da história completa. Ou pelo menos que eu acho que vai ser, mas é o que os vazamentos estão dizendo, que em algum momento a Liga da Justiça vai voltar e o Brainiac lá na frente vai ser derrotado. Então, deve ter alguma coisa tipo isso acontecendo. O problema é eles interromperem parte dessa narrativa, né, pra daqui a um mês vai ter um pedacinho da história, daqui a 2 meses vai ter outro pedacinho da história, daqui a 9 meses, sei lá, daqui a 1 ano, aí sim vai ter o capítulo final. Sabe, é como se você estivesse jogando Red Dead Redemption 2 e os 2 últimos capítulos lá, o epílogo, não tivesse disponível pra você. Você joga só até um pedacinho. Agora você vai ter que esperar 1 ano pra ver o epílogo. Assim, ó, me desculpa, isso eu acho ultrajante, isso eu acho um desrespeito, não com o Batman, não com o Batman Arkham. Se quiser matar o Batman Arkham, mate, mas faça de um jeito direito, justifique dentro da história, mas não me faça, como jogador, passar por isso, de mostrar um plot twist que talvez seja muito óbvio, e eu ter que esperar 1 ano pra ver. Porque o jogo custa R$300. Porque a experiência de ter uma história como essa, que é mais cinematográfica, você não pode ficar contando em pedacinhos, a não ser que você estabeleça no contrato com o jogador, né, desde o início que é assim. É por isso que na Telltale é aceitável fazer isso. Porque essa é a proposta do jogo. A proposta do Esquadrão Suicida é outra. E no fundo, a gente sabe por que é assim. Porque eles precisam de conteúdo pro jogo de serviço deles. No fundo, todo esse jogo é despedaçado. A proposta dele é envenenada. Porque o jogo é de serviço. Porque se o jogo não fosse serviço, fosse um jogo como Arkham, que o foco é single player com o Esquadrão Suicida, pode apostar que o jogo não iria terminar com o Brainiac vivo. Com um cliffhanger de, agora tem multiverso. Não. Talvez fosse uma DLC no futuro, mas o jogo ia terminar terminado. E o plot twist que a Liga da Justiça, na verdade, tá viva, ou vai sobreviver, ou vão ressuscitar ele, sei lá,
estaria dentro da história principal da campanha. Pô, velho, será que é difícil de entender isso? Será que é difícil de fazer o básico? Até o jogo dos Vingadores, a história terminado. O que continua depois da história principal são outras coisas, são outras sagas. Que é o que eu acho que eles deveriam ter feito aqui. Outra saga, outros vilões, outra coisa completamente diferente. Mas o fato que o jogo termina com os mesmos problemas do início do jogo, o Brainiac tá em Metrópolis, torna toda a experiência meio inútil. Torna as mortes dos heróis meio inútil. E eu nem culpo tanto a Rocksteady. Claro que eles são responsáveis pelo jogo, eles têm culpa, mas eu tenho certeza absoluta que se você perguntar pra todo mundo que tá lá naquela empresa, principalmente as pessoas que fazem o jogo, que estão ali no dia a dia fazendo o jogo, eu duvido que eles queriam que a história fosse contada desse jeito. Eu duvido. O problema vem de cima, de como que eles querem que o jogo seja feito. Sabe? Porque essa é a estratégia da Warner Games. E aí, pra justificar essa história em capítulos, eu tenho que escutar a própria galera da Rocksteady dizer do peito pra fora que é como se fosse um gibi. Ah, velho, por favor. Eu sei que vocês estão tentando encontrar uma justificativa pra dizer como que essa história funciona. Mas não é um gibi. Não é nem um jogo de história em capítulo como da Telltale. É um Frankenstein. E é um Frankenstein porque alguém de cima mandou ser assim. E antes, pelo menos, a história realmente estivesse estruturada para ser como um jogo de serviço contínuo. Mas a realidade é que é um jogo que tenta ser campanha single player pesado, ao mesmo tempo que tem que ser jogo de serviço. E, infelizmente, por mais que eles se esforcem, é muito difícil fazer as duas coisas. Uma coisa vai contaminar a outra. Ou o serviço vai ficar prejudicado porque a campanha é mais importante, ou o serviço vai prejudicar a história porque o serviço é mais importante. E no caso aconteceu essa segunda. O serviço, né, a continuação, a manutenção do jogo, multiplayer, na partida ranqueada ali, online, com os amigos, né, com outros capítulos, prejudica a campanha principal. Como é que é o mindset quando você vai fazer isso? A gente precisa ter conteúdo para essas temporadas. Beleza? Um dos conteúdos, um capítulo da história. Claro, porque é conteúdo também. Não tá vendo ali que outros jogos de serviço ali, o Fortnite faz isso. Mas funciona diferente lá, porque lá tem toda uma estrutura, tem todo um DNA, tem toda uma coisa que é deles. E aqui eles querem pegar uma coisa que é da Rocksteady, que é essa campanha pesada, cinematográfica que eles herdaram do Arkham, que estão trazendo aqui também, e querem adaptar para uma outra coisa, eles querem transformar numa outra coisa. Não vai funcionar, velho. Porque daqui a 2 semanas a galera vai estar terminando o jogo e vai ficar falando, tá, e agora? E em março vai ter o capítulo do Coringa, e que vai adicionar um pouquinho parte da história. E daí em abril vai ter o outro, enquanto isso vai ter os vazamentos, que com certeza vão surgir, envolvendo o capítulo final. É isso que realmente me revolta. Ah, Gabriel, mas o problema não é só que é o Batman Arkham. E olha, eu até poderia achar que é um pouco anticlimático, considerando tudo que ele já passou e o jeito que ele morre aqui, se ele realmente morresse. Mas eu acho que esse é o ponto principal. Eu não acredito que ele realmente morreu. Inclusive é por causa disso que eu acho que a cena em si é tão banal, tão debochada. Porque eles sabem que lá na frente eles vão ressuscitar os personagens, então eles estão, entre aspas, autorizados a fazer a morte mais esdrúxula, patética e debochada, estilo Esquadrão Suicida, que eles conseguirem. E aí eles chegaram nessa daí. Esperem até vocês verem a cutscene lá da morte do Flash. É bem pior. E todo esse deboche, ele faria muito mais sentido se todo o arco que eles planejaram para ressuscitar esses personagens acontecesse na campanha desde o dia 1. E não é isso que vai acontecer. E isso sim eu acho muito ruim. É o contexto todo. É o lado comercial todo do jogo influenciando para que você sequer consiga aproveitar a cena. Que já é bem difícil de aceitar. Posso estar enganado e depois das 5.000 temporadas que eles querem fazer do Esquadrão Suicida, ele de fato morra. E bem, aí eu ia ficar indignado sim. Não porque seria desrespeito, porque numa história você pode fazer qualquer coisa, desde que bem feito, bem justificado. E você pode matar o Batman de uma forma bem justificada. Só que por mais que possa ser bem justificado, e por mais que talvez no fundo tenha um bom roteiro ali, que a gente não consegue ver, mas ainda assim é burrice. Sabe, é como querer agir contra tudo que segurou na franquia. Quando mataram o Joel lá no Last of Us 2, mataram com um propósito narrativo. Pessoas gostaram da decisão, pessoas não gostaram da decisão. Mas, pra mim, a morte do Joel funciona porque é bem amarrado na história. A pessoa fez aquilo com um intuito, com um objetivo, e fez porque lá na frente se justificou no arco da personagem principal. No caso aqui do Batman Arkham, no Esquadrão Suicida,
ela é um pouco banal demais, porque a presença do Batman na história pouco afeta os protagonistas. Então o Batman tá muito mais como um capanga, um chefão que você enfrenta e você mata, só que também é o Batman Arkham, então, tipo, sabe, é querer andar na polêmica de forma desnecessária, porque lá no fundo, o jogo é da franquia Arkham porque eles queriam vender, porque chama mais que é da franquia Arkham, não é um outro universo. E, de novo, o lado comercial afetando o que o jogo poderia ser. Mas é isso, eu tô sendo sincero, eu não compartilho com o sentimento da revolta da morte do Batman se a história estivesse estruturada numa campanha de 20, 30 horas que já trouxesse o Batman no final da campanha, né, um início, meio e fim para essa morte do Batman. E o que a gente sabe é que não vai ser exatamente assim, vai ser, né, através das temporadas. Aí lá na temporada 10, 5, 6, 4, eles iriam trazer de volta a Liga da Justiça. E é isso que eu não gosto. Mas enfim, isso aqui também é só a minha opinião. Por favor, galera, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo discutindo a cena do Batman do Esquadrão Suicida. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.